Olá! E aí, tudo bem com você? Olha, hoje vai ser bem legal. Hoje vai ser bem legal. Me diz aí, você já disse alguma vez na sua vida a frase eu não tenho escolha? Ou poxa, eu não tive escolha? Se você já falou isso alguma vez, você merece assistir essa live de hoje. Eu também já falei isso algumas vezes. E aí, durante essa live hoje, eu quero mostrar para você que você tem inúmeras escolhas. Eu vou te mostrar talvez de onde vêm essas escolhas, por que você faz determinadas escolhas e não outras. Enfim, é um universo de possibilidades. Então fica aí, até o final, nessa live. E se você quiser conhecer meu conteúdo, saber o que eu tenho mais para mostrar para você, endereço do meu Instagram, cadu.quirino, endereço do Facebook, Cadu Quirino, na página Liderança Ímpar, e pelo YouTube, Cadu Quirino também. Eu não sei onde que você está assistindo esse vídeo, mas enfim, pode procurar aí e saber mais o que eu tenho para te mostrar. Então eu te convido a ficar até o final. 8 horas e 2 minutos, melhor dizendo, 20 horas e 2 minutos. Facebook ao vivo, Instagram ao vivo. Bora começar essa live. O Instagram, avisa aí que estou ao vivo. E vamos começar. Estamos informando seus seguidores. Beleza, informa aí, vambora. Informa que estamos ao vivo. Não é verdade? É ou não é verdade? Estamos ao vivo. No Instagram. E aí, Facebook. Oito horas e 2 minutos. Aí, só dando aquela ajeitadinha no ângulo aqui do celular. Beleza. Beleza, pura. E aí, vambora? E aí, bora começar? Vamos começar, né? Desligando essa musiquinha que tá sensacional. Um dia ainda vou fazer uma live com essa música de fundo, o tempo inteiro, só pra você. Vamos lá, desligar. Então. Começando essa live de hoje, eu quero dizer o seguinte. E aí, Edivan, tudo beleza com você, meu amigo? Quanto tempo, hein, Edivan? Ó, uma data, cara. Espero que você esteja beleza.
assim como eu. Então, qual que é o motivo? Cara, por que que eu resolvi fazer essa live de hoje? Eu não tenho escolha. Enfim, na verdade hoje eu vou compartilhar tudo ótimo. Vou compartilhar talvez algum conhecimento, talvez não, vou compartilhar algum conhecimento que eu adquiri ao longo da minha caminhada. E por quê? Porque eu já falei muito isso. Ah, eu não tive escolha. Ah, eu não tenho escolha. E aí, quando a gente fala isso, eu não sei você, mas quando eu falava isso, tinha aquele sentimento que, nossa, eu tô com aquela sensação de obrigação de fazer tal coisa. Nossa, não tem saída, eu preciso fazer isso, eu preciso seguir esse caminho. E olha, tem um entendimento, depois que você percorre um pouco da sua jornada, que você tem um entendimento mais amplo, e você vai perdendo essa sensação de ser obrigado a fazer, porque na verdade, a verdade é que a gente tem no mínimo duas escolhas a fazer. E eu vou falar disso ao longo da live. Então, o motivo de conversar com você hoje é justamente esse: trazer a minha ideia, trazer a minha opinião e trazer a minha história, um pouquinho da minha experiência. Ni, muito boa noite para você. E aí, tá chovendo em Porto Velho? Então, e aí, quando eu falo que eu quero trazer o meu pensamento, eu não quero impor o meu pensamento sobre o seu. Eu quero talvez abrir possibilidades para você ter opções de pensamento. Ter opções de pensamento. Porque a gente vive num mundo tão carregado de informações que o processamento dessas informações é algo muito automático. E aí você acaba nesse automático falando em algumas vezes: ah, eu não tive escolha, ah, eu não tenho escolha, eu tenho que fazer isso desse jeito, assim, assado. Então, então eu te convido a sair do automático e falar um pouco mais no seu estado manual de funcionamento, digamos assim. E aí, eu separei o quê? Lógico, aí você vai pensar da forma que fizer sentido para você. Então você vai me ouvir, absorve o que faz sentido e deixa para lá o que não faz sentido. E tá tudo bem. Né, João? E tá tudo bem. Céu limpo em Porto Velho. Isso aqui tá parecendo um programa de tempo, né? Céu limpo em Porto Velho. Hoje eu escolhi uma parábola. E a parábola de hoje é interessantíssima. Rapidinha, mas muito interessante. E eu vou contar ela para você. Certa vez, Buda estava lá no seu lugar lá de meditação, estava lá observando, passando o tempo e passando os ensinamentos. E aí chegou de manhã um discípulo de Buda e perguntou para ele: Buda, existe Deus? Aí Buda falou assim, desculpa, aí Buda disse assim: não existe Deus. Beleza. Depois do almoço, apareceu outro discípulo de Buda e chegou lá: Buda, existe Deus? Aí Buda falou: sim, existe Deus. Beleza. Mas no final da tarde apareceu um terceiro discípulo e perguntou a mesma coisa: Buda, existe Deus? Aí Buda falou assim: você terá que decidir. Rapaz, aí um discípulo que estava ao lado de Buda ficou intrigado. O mestre Buda, não sei como que ele chamava Buda, você deu 3 respostas diferentes para 3 pessoas diferentes. Será que não era melhor você dar uma resposta e deixar, como assim, pensar seu pensamento congruente? Aí Buda falou assim para ele: meu nobre rapaz, chegaram 3 pessoas diferentes aqui hoje. E cada uma vai chegar até Deus pelo seu próprio caminho.
O primeiro vai acreditar na minha palavra, o segundo vai fazer de tudo para provar que eu estou errado, e o terceiro só vai acreditar naquilo que é capaz de escolher para si mesmo. Olha que interessante essa parábola. Eu achei muito profunda isso daí. Então, além de ter a ver com perfis comportamentais, que você tem que se comunicar com a pessoa da forma que ela prefere que se comunique com ela, Buda, na sua extraordinária sabedoria, conhecia cada discípulo que perguntou para ele sobre Deus, e ele deu uma resposta para a pessoa procurar Deus da forma que fazia sentido para ela. Se o primeiro ele falou que não existia, então essa pessoa é motivada pelo desafio. Então ele vai querer provar que Buda está errado e vai achar Deus. O segundo, que acredita piamente em Buda, acredita em tudo que ele fala, se Buda falou sim, existe Deus, tá ok para ele. Então ele já acreditou. E o terceiro vai ter que procurar pelas suas próprias respostas. Onde que está Deus, se existe Deus. Então essa parábola de hoje, ela é muito interessante, porque eu quero que você abra a sua mente, justamente como Buda percebeu como abrir a mente dos seus discípulos. Tá, eu não quero me comparar a Buda, pelo amor de Deus, mas eu quero que você abra a sua mente para novos pensamentos. E por que é tão importante abrir sua mente para novos pensamentos? Porque a gente falou a vida inteira, eu falo a gente porque eu me incluo nessa, assim como eu falei no início da live, eu já falei várias vezes que eu não tinha escolha, eu não tenho escolha, eu não tive escolha, e quando na verdade a gente sempre tem uma escolha a fazer, no mínimo duas, ou faz ou não faz. Então, a parábola eu trouxe para você abrir a sua mente e receber uma nova opinião, receber uma nova perspectiva de pensamento, beleza? Bora lá então, começar. E aí, primeiro tópico que eu separei aqui para conversar com você hoje é que eu quero começar a live desconstruindo essa crença de que eu não tenho escolha. Cadu, como que nós vamos desconstruir essa crença? Tá, e aí você já assiste minha live há um tempo, você já sabe que eu falo bastante de crenças, e crenças sempre é válido lembrar que é tudo que a gente acredita ser verdade na nossa vida, beleza? Então vamos começar por aí, desconstruindo essa crença que eu não tenho escolha. Tá, mas onde que veio essa crença? Quando você fala, eu não tenho escolha, primeiro, quando você está falando isso, você está escolhendo não ter escolha, beleza? Então é o primeiro bate-bola que eu quero fazer, é esse. É desconstruir diretamente quando você fala, poxa, eu não tive escolha naquela época. Peraí, você tinha escolha de não ter escolha, entendeu? Porque você tinha talvez um outro caminho a seguir. Talvez você não seguiu esse outro caminho porque não era a sua prioridade naquele momento. Então não é uma questão de escolha, é uma questão de prioridade. E aí que eu quero começar a desconstruir, tirando de escolha e trazendo para prioridade. Beleza? Começou a entender onde que eu quero chegar para a gente desconstruir isso daí. E aí, como que a gente vai continuar nesse assunto para desconstruir essa crença que, nossa, ela é fortíssima. Eu mesmo tive muita dificuldade de mudar esse pensamento, mudança de mindset, né? Mind, mente, set, configuração. Fazer essa mudança de configuração para deixar de falar que não tem escolha. E aí, quando eu falo de mindset, falando de mindset, né? Eu já falei outras vezes também de mindset. Quando você muda a configuração do seu pensamento, abrindo possibilidades para um novo entendimento, isso vai criar um monte de outras possibilidades que talvez você nem imaginava ter.
Então, se você está resistente, talvez, a abrir a mente, será que você está resistente a conhecer outras possibilidades? Já é um outro argumento que eu uso com você. Se você acredita tanto, se você tem tantas crenças enraizadas em você, pelo menos instale uma que você pode ter novas possibilidades. E aí, quando você tiver novas possibilidades, aí sim você escolhe se pode seguir elas ou não. Mas elas precisam chegar até você, para você ter a escolha de quais seguir, ok? Beleza demais! Cara, esse assunto de escolha é top demais. Eu lembrei de outra coisa aqui que eu já falei de pensamento e sentimento, né? Lembra? Pensamentos, sentimentos, vai determinar suas ações, que vão virar hábitos, que vão gerar resultados. Quando você, essa crença de falar que eu não tenho escolha, é um pensamento seu, é um sentimento que você tem em relação às suas decisões, talvez em algum campo da sua vida, em outro não sei em qual campo que tem, mas é o que você pensa, é o que você sente em relação às escolhas. E aí talvez seja mais fácil você falar, eu não tenho escolha. E sempre o mais fácil, ele vai vir primeiro na mente. Grava isso. Sempre o mais fácil vai vir primeiro. E aí que quando você pensar o mais fácil, o primeiro pensamento que vier na sua cabeça, eu te convido a pensar 3 segundos antes, se esse é realmente o pensamento que você quer dar seguimento. Entendeu? Então talvez tira esse pensamento, esse primeiro que é o mais fácil, e deixa vir outros por trás. Deixa que a sua mente trabalhe de forma congruente com o que ela acredita que faz sentido, ok? Vamos lá, pensamentos, sentimentos, emoções, ações, hábitos, resultados, ok? Vamos lá. E aí, como que você faz? Como que você abre a mente? Poxa, se perguntando. Denise, beleza? Se perguntando. Sempre que você se pergunta, lembra que eu falei agorinha, né? Se aquele primeiro pensamento é sempre o mais fácil, aquele que aparece de primeira na sua cabeça. E você vai se perguntar, esse pensamento é realmente o mais acertado para mim nesse momento? Existe um outro caminho? Será que eu posso pensar de uma outra forma? Ou talvez, se você fizer essa pergunta e não achar a resposta, talvez, se você tiver tempo ou se tiver afinidade, pergunte para uma outra pessoa, fulano, ciclano, meu amigo, minha mãe, meu marido, esposo, filho, tio, não sei. Será que você tem outro pensamento em relação a isso? Será que você tem uma outra escolha a fazer? Sempre naquele sentido de se perguntar, de saber se existe realmente uma outra opção, se existe algo por trás desse pensamento. Olha, e essa questão de se perguntar, legal, eu lembrei agora aqui, é um modelo socrático, Sócrates, modelo socrático de aprendizado, é perguntar mais e responder menos. É uma das mais antigas formas de aprendizado. Sócrates já falava disso. E esse modelo ele é seguido até hoje, principalmente dentro do mundo do coaching, que é fazer perguntas. Esse modelo socrático de sempre se questionar. Dentro de um processo de coaching, só abrindo parênteses, dentro de um processo de coaching, perguntar a outra pessoa, e no nosso processo de desenvolvimento, perguntar para nós mesmos. Então, é a oportunidade, é o modelo mais poderoso de aprendizado, é se perguntar, poxa, não tive escolha, será que eu não tenho mesmo uma escolha? Interessante, interessante. Falando de aprendizado, também eu lembrei de um outro assunto muito bacana aqui. Eu vou falar rapidamente aqui dos 4, Denise, esse você vai lembrar. Os 4 tipos de aprendizado, as quatro etapas do aprendizado. Lembra que eu falei lá no início que eu quero trazer a live para trazer oportunidades para você de pensamentos diferentes, abrir sua mente? Se liga nessas 4 etapas do aprendizado.
Primeiro, você tem, aí eu vou falar assim, 4 etapas em relação ao conhecimento que você tem. Primeiro você também vai lembrar dessa, porque essa a gente viu lá no Pratister. Primeiro você tem uma incompetência inconsciente. Poxa, o que é incompetência inconsciente? Eu vou falar os 4 de uma vez, depois eu explico. Segundo, incompetência consciente. Depois, competência consciente. E depois, terceiro, competência inconsciente. E por quarto, competência consciente. Então, o que é isso? Vamos lá. Incompetência inconsciente é quando você não sabe que não sabe. Incompetência inconsciente. Vamos lá, você não sabe o quanto alguma coisa, se você não tiver, ela é prejudicial para você. Imagina aqui, por exemplo, não sei se vocês aí são da idade antes do smartphone, por exemplo. Tá, sem revelar a minha idade, tá? Eu sou da idade antes do smartphone. Quando não tinha smartphone, eu não sentia falta de todos os recursos que o smartphone tem. É uma incompetência inconsciente. Quem dirige aí, por exemplo? Eu aprendi a dirigir no volante. O volante não era elétrico nem hidráulico, era manual, direção manual. E aquilo era pesado pra caramba. Para você estacionar naquilo, quer dizer, não existia direção elétrica. Então, poxa, eu não sei que faz falta uma direção elétrica, porque eu não tenho. É uma incompetência inconsciente. Outra coisa, vamos lá para trás mesmo. Antes lá dos homo sapiens, os coletores, os caçadores-coletores, antes deles conhecerem o fogo. Antes de conhecer o fogo, ninguém sentia falta do fogo, né? Depois que descobriu o fogo, aí sim, ele passou a usar. Mesma forma, assim como a gente conheceu o smartphone, agora você sabe que o smartphone faz uma falta absurda na sua vida. Assim como direção elétrica faz uma falta absurda na sua vida. Então, quando você não conhecia o benefício, você não sentia falta. Então você não sabe o quanto era prejudicial não ter isso. É uma incompetência inconsciente. Vamos lá para a segunda, incompetência consciente. Esse é quando você sabe que alguma coisa faz falta. Aqui você descobre que não tem a competência de alguma coisa. Quando você reconhece que existe alguma falta. O primeiro você não sabia. Agora você está na fase de saber que existe alguma falta. E aí, nesse momento, é onde aparece o constrangimento. Eu já falei em algum momento, não lembro qual live que foi, que o constrangimento é o primeiro passo para você querer mudar. Foi lá na live onde eu falei que o autoconhecimento não é um mar de rosas. Vale depois ir lá relembrar. Então, quando você está no estágio, na etapa da consciência, da competência consciente, você está na sua fase de constrangimento. Relembrar é bom, né, Ni? Isso é top, né, Denise? Tamo junto sempre. Terceiro, competência consciente. É quando você sabe que você sabe fazer. Você já desenvolveu tal competência, ok? Por exemplo, dirigir. Quando você foi tirar a carteira, você não sabia dirigir. Mas aí você foi aprendendo, tem os passos lá, você coloca a primeira, aprende, olha, coloca a primeira, né? Hoje, qual carro que é? Hoje só tem carro automático, né? Coloca a primeira. Hoje eu tô uma beleza, revelando a minha idade aqui, né? Mas enfim, colocava a primeira, controla o peso do pé na embreagem, saindo com o acelerador, e aí você vai aos poucos mudando marcha, acrescentando mais atividades, dá uma seta, enfim, você vai aprendendo, exige uma atenção e um esforço, isso é competência consciente. Por exemplo, no meu caso, eu vou contar um caso aqui, que eu estava fazendo hoje, editar vídeos. Quando eu
quando eu baixei o programa pela primeira vez para editar vídeo, o programa que eu uso, nossa, aquilo lá é um monstro para mim. E aí eu vou fazendo uma coisinha, aí eu começo a fazer outra coisa, eu junto duas coisas, junto 5 coisas no mesmo vídeo, eu vou aprendendo a fazer. Isso é competência consciente. Eu estou aprendendo a editar o vídeo, como você aprende a mexer no smartphone, como você aprende a dirigir, como você aprende a fazer qualquer coisa na sua vida. Lembra lá das bolinhas? Amigos de Jó, competência consciente. Ótimas lembranças essas do practitioner. Deixa eu até dar uma olhada aqui no Facebook aqui. Não tá aqui. Uma live, o Genesi estava no Facebook, aí foi bem legal. Ele ia gostar de lembrar isso aqui. Vamos para a última etapa, competência inconsciente. A competência inconsciente é quando você está na sua prática tão evoluída que você nem percebe que você faz. E aí, ô Divan, você fez também o practitioner, cara? Que legal, bicho, eu não lembrava que você tinha feito o practitioner. Massa, massa. E aí, a competência inconsciente é quando você já está na maestria. Lembra da maestria? Então você já faz aquilo sem pensar. Eu quero te perguntar hoje, você já mexe no seu smartphone, talvez de olho fechado, você já sabe onde que você vai. Pelo menos naqueles aplicativos que você usa com mais frequência, né? Então você já usa aquilo lá sem pensar, você já digita naquele tecladozinho lá, capaz que sem ver, você já dirige hoje ouvindo música, você já dirige escutando alguém conversar, então você já faz aquilo sem pensar. Ah, beleza, Edivan e Denise, amigos de Jó, legal. Então, 4 etapas para você do aprendizado. Incompetência inconsciente, incompetência consciente, constrangimento, competência consciente e competência inconsciente. Você passando por essas 4 etapas, você vai chegar no seu aprendizado. Dito isso, galerinha, vamos embora passar para frente aqui. Como funcionam as suas escolhas? E essa parte agora é a parte talvez a mais importante que eu separei da live de hoje. Como que funciona as suas escolhas? Por que você faz certas escolhas no seu presente e não faz outras escolhas? Óbvio, tudo começa onde? Lá no seu passado. O que você tem no seu passado pode ser lembranças de dor ou lembranças de esperança. Lembranças do bem. Lembranças de dor são lembranças ruins, lembranças do bem, lembranças boas. Você tem uma dessas coisas. E aí você vai começar a fazer relação agora com o tema de eu não tenho escolha. Tá? Então tudo começa lá no passado, com as suas lembranças. Ok. Essas lembranças, elas vão, no seu presente, no seu momento atual, elas vão projetar para o seu futuro projeções de medo. Se as suas lembranças foram ruins, você vai ter projeções de medo no seu futuro. Se as suas lembranças são positivas, você vai ter projeções de motivação, de sentido na sua vida. Então, percebe como você está aqui no presente e o seu passado interfere direto no seu futuro com as suas lembranças. Tá, eu fiz essa ponte de passado e futuro. Vamos trazer agora para o presente. Como que isso altera as suas escolhas? Vamos lá. Tudo que você tem de carga do passado, tudo que você tem de ensinamento, de experiência, de vivência, de crenças, enfim, você é você hoje com tudo que você tem de bom e de ruim, tá? Todo esse conjunto que você é hoje, você vai fazer escolhas, umas assertivas e outras não tão assertivas assim. Por quê? Quando você faz uma... Vou pegar um exemplo, por exemplo, aqui de casamento, tá? Casamento. Vamos supor que você tem uma lembrança, eu vou explicar através de exemplo, porque é mais fácil para você entender o contexto. Casamento. Se você tem uma lembrança ruim de casamento, pode ser uma experiência ruim dos seus pais, pode ser uma experiência ruim dos seus tios, não sei.
O fato é que você tem uma lembrança ruim de casamento, de relacionamento. E aí o que eu falei? Lembrança ruim vai projetar medo no seu futuro, vai te gerar ansiedade no seu futuro. E aí no seu presente, você pode fazer as escolhas erradas. Escolhas erradas em relação a relacionamento. Isso pode ser também em relação a emprego, atividade profissional também. Por exemplo, deixa eu continuar no exemplo de relacionamento. E aí você tem aquela sensação que tem que casar logo. Não, eu tô com pressa de casar, passei da minha idade de casar, por exemplo, passei dos 30, né, que a mulher geralmente tem esse marco, né, passei dos 30, eu preciso casar. Por que tem esse marco de passei dos 30? Porque ela tem uma lembrança ruim de relacionamento no passado dela. E a projeção que ela tem do futuro sobre relacionamento é ruim também. Então ela quer casar logo, ela tem essa crença que ela passou da idade de casar. E aí ela faz uma escolha pela velocidade. Ela quer casar rápido. E aí ela perde o timing e ela quer casar rápido. Ou ela perde a precisão. Ela não escolhe bem o homem que quer passar a vida. E aí fala assim, eu tenho o dedo podre para relacionamento. Não é que você tem dedo podre, você tem um sentimento ruim aí do seu passado sobre relacionamento, e você tem uma projeção de medo sobre relacionamento no seu futuro. E aí você ou quer casar rápido ou quer casar com qualquer um. Fala, Rafael, tamo junto? Entendeu? Perde a velocidade, ou perde o timing e perde a precisão. Vai compensar na velocidade e vai compensar na força. Vamos lá para o ambiente profissional, por exemplo, sua carreira. Como que você escolheu a sua carreira? Lembra que eu falei sobre âncora de carreira, falei sobre cultura organizacional? Nossa, falei sobre um quilo de conteúdo, né, de carreira. Mas vamos usar esse exemplo aqui de escolha para o profissional. Você tem uma lembrança ruim no seu passado. Beleza, legal, eu vou usar até a minha experiência. Agora eu vou abrir a minha vulnerabilidade e vou usar a minha experiência. Eu tinha uma lembrança ruim do meu passado em relação à atividade profissional. Porque eu falo que é ruim hoje, tá? Porque eu tenho um entendimento disso. Lá atrás não era ruim esse entendimento, porque eu não tinha conhecimento. Mas vamos lá. Qual que era o meu entendimento de ruim? Meu pai tinha loja, meu pai não tinha estudado e ele era proprietário de loja. Beleza, ele começou de vendedor, passou pelo caminho natural, se tornou um gerente e comprou a loja. Tá. Olha a experiência que eu tinha. Pessoa que não estudou, chegou a ser proprietário de loja sem passar pelo processo natural que é o estudar. E aí tá, olha como que é louca a nossa mente, como que eu pensei. Eu me sentia em muitas vezes ansioso para terminar logo os meus estudos de faculdade, por exemplo. Porque eu queria chegar logo lá na ponta. Medo, projeção do futuro, medo, ansiedade. Eu queria chegar logo na ponta, eu queria chegar onde meu pai chegou, eu queria ser dono de loja rápido. Mas por que eu tinha que estudar? Por que eu tinha que passar por aquele processo todo? Eu estava ansioso para passar logo por aquilo. E acabei fazendo o que no meu presente? Escolhas erradas. Talvez eu tenha escolhido o curso errado. Talvez eu tenha feito escolhas durante o curso que foram erradas. Talvez eu forcei algumas escolhas durante o meu curso ou escolhi rápido demais. Percebe como que isso funciona na sua escolha de carreira, se você tem uma lembrança ruim no seu passado, assim como eu tive? E aí, o que aconteceu quando eu entrei no meu processo de autoconhecimento e, enfim, fui evoluindo até chegar nessa pessoa que fala para vocês hoje, que não é também o topo da evolução, ainda tem um caminho enorme pela frente, mas enfim, o que eu entendi? Que eu não precisava fazer uma atividade profissional que meu pai fazia. Eu podia começar de novo. Que legal, hein? Podia começar de novo.
olha a questão da escolha. Se lá atrás eu pensei, nossa, eu não tenho escolha, eu vou ter que ser proprietário de loja também, então eu quero estudar rápido porque eu estava ansioso para assumir logo o cargo. E aí quando eu descubro que isso não é aquilo que queimava dentro de mim, aquilo que eu não gostava de fazer, eu resolvi começar de novo. E aí eu te pergunto, eu tive ou não tive uma escolha de começar de novo? Se eu me fizesse de vítima lá atrás e falasse, nossa, não tem escolha, eu vou ter que seguir o caminho do meu pai, será como que eu estaria hoje na frente de lojas? Como eu tive. Chateado, desmotivado, desgostoso daquela atividade. Então, quando você se conhece, por isso que eu falei no início da live, que você tem que se perguntar, você tem que procurar saber há outras alternativas que existem aí dentro da sua mente, outras possibilidades de pensamento, outros caminhos que você pode seguir, porque essas perguntas vão necessariamente fazer você pensar na sua identidade, fazer você pensar na sua motivação. Lembra que eu falei quando eu comecei a explicar de onde vêm as escolhas? Se você tem lembranças positivas do seu passado, você tem projeções de motivação no seu futuro. Então, se você foi uma criança que passou por uma criação saudável, de bons exemplos, de um alicerce forte, as suas projeções de futuro elas vão ser de esperança, elas vão ser de motivação, inclusive na sua atividade profissional. Como que isso interfere? Quando você tiver, se você foi uma criança que passou por um processo saudável de criação, com escolhas, legal, com escolhas ao longo da sua criação, e aqui eu não quero falar se a criação, qual criação de pai e mãe é boa ou é ruim, mas eu sei, pelos meus estudos, não é nem pela experiência, porque eu não tenho filhos, mas pelos estudos de quem tem também, que pais sempre tem que dar possibilidade de escolhas para os filhos. Mesmo que seja assim, por exemplo, uma vez eu ouvi um colega coach me falando assim, e esse nível de escolha é tão importante que lá na escola do meu filho é uniforme, por exemplo. Tem que usar uniforme, então ele não pode escolher qual roupa ele vai usar. Só que eu posso dar a opção para ele escolher assim, olha filho, hoje tem essa camiseta cavada, hoje tem essa camiseta de manga, hoje tem essa calça comprida, hoje tem esse short, qual que você quer usar? Todos é uniforme, mas qual que você quer usar hoje? Entendeu? Isso foi um colega coach que me contou. Então, quando você pensa que não tem escolha de jeito nenhum, mas meu filho estuda em colégio que é de uniforme, mas quais opções de uniforme tem? E se não tiver do uniforme, sei lá, se for menina, por exemplo, pede para escolher um penteado, se for menino, pede para escolher a cor da meia. Sempre tem que ter escolha, porque uma criação baseada em escolhas, ela vai te dar a possibilidade do seu presente de uma escolha profissional ser saudável. Você vai ter noção de quem é você, sua identidade, isso vai interferir nas suas crenças. Qual que é a crença que eu estou querendo desconstruir hoje com você? Eu não tenho escolha. Então, se você é certo da sua identidade, você tem crenças diferentes, se essa crença que eu não tenho escolha não existe, você sempre vai procurar escolhas diferentes. E aí você talvez vai escolher uma carreira que faz mais sentido com o seu perfil comportamental, que faz mais sentido com a sua história de vida, que faz mais sentido com o que você sabe fazer de melhor na sua vida. Por exemplo, é o que eu sei fazer de melhor na minha vida hoje, é estar no meio de pessoas, conversar com pessoas, levar as pessoas ao seu melhor caminho. Diz aí, Denise. Os meus sempre escolhem as coisas deles. Já estamos ensinando. Beleza, beleza. Sempre dá escolhas, sempre dá escolhas. Então, olha como que o meu passado vai interferir na minha escolha profissional, desse jeito que eu acabei de explicar. Talvez você não foi
Talvez você foi criado num ambiente que você foi podado de fazer escolhas. E aí quando você tiver que escolher, o que você vai fazer? Eu não tenho escolha. E aí você vai seguir o quê? O que é mais fácil, o que é mais comum. E aí você vai ser o quê? Um profissional desmotivado, triste, desgostoso da vida, querendo fazer outra coisa, vítima do sistema, vítima da situação. E assim, eu não vou entrar muito, mas entendeu esse... diz aí, você que está assistindo aí, vocês que estão assistindo, diz aí, entendeu esse processo que eu acabei de explicar, desde criação, escolhas no presente, com projeções do futuro? Faz um joinha aí para eu saber. Beleza? Entendido. Valeu. Top demais. Ah, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês também. Já ouviu alguém dizer que está com insônia? Você já ouviu alguém falar que não consegue dormir? Tá. A insônia, olha que legal. A insônia, ela tem relação com o que você viveu de lembrança ruim do passado com projeções de medo do futuro. Cadu, agora sim, agora você bagunçou a cabeça, agora eu não consigo entender nada. Beleza. E se eu te falar uma frase o seguinte, ó, o futuro não te deixa dormir e o passado te acorda durante a noite. Te acorda durante a noite. Por que que isso acontece? Ah, que legal essa história da insônia. Se você tem lembranças de dor do seu passado, se você tem lembranças ruins do seu passado, essas lembranças vão te acordar durante a noite. É o seu inconsciente que fica gritando para você. Você precisa resolver isso, precisa resolver isso, precisa resolver isso. O seu inconsciente grita. E às vezes você sonha, não sabe o porquê, acorda à noite, não sabe o porquê. Beleza. Mas por que acorda à noite com ansiedade do futuro? Porque se a sua lembrança é de dor e você tem projeções de medo, você está ansioso para chegar logo nessa projeção de medo. Lembra que eu contei a minha história? Pô, eu quero acabar logo com essa história de faculdade, quero chegar logo lá onde meu pai chegou. Então o futuro não me deixa dormir, porque eu tenho ansiedade, eu quero chegar logo lá. A insônia em relação com o seu passado e em relação com o seu futuro. Guarda essa frase aí. O futuro não te deixa dormir e o seu passado te acorda durante a noite. Olá, Camila. Tudo bem com você? Seja bem-vinda a essa live. Muito legal, muito legal. Rafael. Top, cara. Bora continuar? Tem mais coisa legal aqui. E aí agora eu trouxe para essa live uma situação recente na minha vida. Para quem me conhece sabe que eu adoro assistir séries. Para quem não me conhece, fica sabendo agora. Eu adoro séries. E aí eu comecei uma série essa semana, chama Breaking Bad, Netflix. Top, top, tá 100% recomendada. Quem quiser começar pode começar. Tá, aí eu vou te explicar por que eu trouxe essa série para a live de hoje. Tem um personagem lá, o personagem chama Walter, e o cara descobre que ele tem câncer. Beleza, ele tem câncer. E aí, chegou uma certa situação ali, o câncer dele está terminal. Terminal assim, não tem mais como reverter, está com câncer no pulmão, então ele faz só um tratamento para prolongar a vida. Ok. E aí ele tem mulher e um filho, e tem uma cunhada e um concunhado.
E aí a mulher dele, desesperada, porque ele não quer fazer o tratamento. O Walter não quer fazer o tratamento de jeito nenhum. Só que a mulher não entende isso, e você já sabe por que que ela não entende, porque somos pessoas diferentes, temos perfis diferentes, temos crenças diferentes, somos todos diferentes. Só que a esposa do Walter não conhece não tem inteligência emocional, não sabe de comportamento humano, e ela está pressionando o marido para fazer o tratamento. E ele não quer fazer. Chega um dia que ela toma uma medida radical, faz uma reunião ali em casa, reunião onde todo mundo pode falar e todo mundo vai ter que ouvir, porque ela quer convencer o marido a fazer o tratamento. E aí, eu até tenho uma almofada ali, mas tá. A almofada, o que ela fez com a almofada? Cada pessoa que vai falar fica segurando a almofada e o outro não pode interferir. Então ela passava a almofada e cada um ia falar para o Walter o que pensava em relação à atitude dele de não fazer o tratamento. E todo mundo falou, beleza, beleza. Gerou uma confusão ali porque alguém falou uma coisa que ela não queria ouvir e tal. Enfim, a almofada chegou no Walter. É hora do Walter falar o que ele pensa em relação a escolher não fazer o tratamento. É uma escolha dele, não fazer o tratamento. E aí, como a esposa do Walter pensou, como ela falou, na verdade, e é tão interessante, eu estava construindo essa live e assisti esse episódio. Ela falou assim, você não tem escolha, você tem que fazer o tratamento. Olha que legal. Aí a almofada chegou no Walter e ele falou desse jeito. Eu não quero fazer o tratamento. Sabe por quê? Porque pela primeira vez na minha vida eu tenho a escolha de fazer uma coisa, de tomar uma atitude que só eu sou responsável. Sabe por que ele falou isso? Ele continuou ainda. Ele falou assim, porque você... Aí ele falou o nome da esposa dele, que eu não lembro. Porque você sempre escolheu por mim. Você sempre tomou as rédeas daqui de casa. E sempre me falou o que eu tinha que fazer. E eu me senti um nada. Eu me senti um zero, um lixo. E pela primeira vez eu tenho a possibilidade de escolher se eu faço um tratamento de câncer ou não. Olha que pesado isso, que pesado. E sensacional esse episódio que contribuiu para a live de hoje. Então, eu anotei outra coisa para falar para você, que é como que você dá sentido para a sua vida. Eu já falei isso em algumas vezes, já fiz postagem também algumas vezes sobre o livro Em Busca de Sentido. E aí, lá no livro, tem uma parte que o autor explica a logoterapia, que ele fala assim, eu até anotei para falar para você aqui o que é. O princípio fundamental da logoterapia. Já já eu vou explicar como isso vai ficar tudo amarrado. O princípio fundamental da logoterapia está em que a principal preocupação da pessoa não consiste em obter prazer ou evitar a dor, mas antes em ver um sentido para a vida. Até aqui pegaram, né? A principal preocupação da pessoa não consiste em obter prazer ou evitar a dor, e sim em encontrar um sentido para a vida. Continuando, essa é a razão porque o ser humano está pronto até para sofrer, sob a condição, é claro, de que o sofrimento tenha um sentido. Olha o peso, a importância disso. Aí vou trazer lá no exemplo lá do Breaking Bad, do Walter. O Walter pela primeira vez encontrou um sentido na vida dele, que é fazer a própria escolha. Mesmo que ele tenha consciência do sofrimento que vai ser não fazer o tratamento, ele encontra um sentido no sofrimento, que é um sentido de fazer a escolha pela primeira vez da vida dele. Cara do céu. Então, é isso que eu quis trazer para você hoje. Você sempre vai ter uma escolha, nem que seja a escolha de não fazer nada, ou nem que seja a escolha de não ter escolha, é uma escolha sua. E a sua escolha, mesmo que seja por um sofrimento, nesse caso que eu contei, fictício,
da série Breaking Bad, o personagem escolheu sofrer porque ele viu um sentido na vida dele passar pelo sofrimento. Então, juntei aqui a questão de fazer a escolha e a questão de dar um sentido para a vida. Então, por que eu fiz esse casamento entre esses dois assuntos? Porque toda escolha que você vai fazer vai ser direcionado pelo que faz sentido para você. E o que faz sentido para você é o que eu expliquei logo antes, mais cedo. São as suas lembranças do passado, são as suas projeções do futuro. Então, o que faz sentido para você hoje é o que você viveu de bom ou de ruim no seu passado, e é o que você projeta de medo ou de sentido para o seu futuro. Legal? Edivan, eu vou te falar, cara, quando eu estava escrevendo esse script aqui, e eu assisti esse episódio, eu pensei, não, eu preciso falar isso na live. Ficou muito legal esse pensamento. Fala, Edivan, primeira vez que você aparece aí, o que você tá achando? Diz aí. Que eu já quero passar aqui para a conclusão aqui de hoje. Aliás, vou deixar um tempo aberto aí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário que queiram fazer, fica à vontade aí. A live é de vocês. Show, né? Show. Divan, eu vou te contar uma coisa, cara. Uma vez um colega meu me falou que ele me sugeriu, na verdade, para ler. Ah, tem uma sugestão boa para você também. Ele me sugeriu ler mais de 2 livros, ler 2, 3 livros ao mesmo tempo e assistir 2 filmes, 3 séries ao mesmo tempo. Por que isso acontece? Justamente por essas conexões que você escreveu aí. Quando você lê livros diferentes e assiste séries diferentes, você faz conexões diferentes. Seu cérebro procura fazer conexões diferentes. E aí é onde surgem essas ideias malucas. Vai entender, né, Denise? Cada um com as suas escolhas, cada um com as suas experiências, competências, perfis, enfim, é um mundo de possibilidades. Gente, então é o seguinte, a conclusão, na verdade eu até já falei a conclusão, né? É que todo mundo, a todo momento do dia, a todo momento durante o dia, a gente tem que fazer escolhas durante o nosso dia. A gente precisa fazer escolhas o tempo todo. Então, antes de fazer uma escolha, antes de tomar um caminho, pensa 3 segundos se esse caminho faz sentido para você ou se existe uma outra possibilidade que você pode seguir. Pensa antes de tomar uma decisão, porque talvez esse pequeno tempo de pensamento vai ser o tempo para você achar um outro pensamento que talvez faça mais sentido para você. E se talvez ele seja numa hora que você considera não tão oportuna, pense, talvez você pode colocar esse pensamento em prática mais na frente. Comece a tomar posse dos seus pensamentos, comece a deixar de pensar no automático e comece a pensar no manual. Esqueça de uma vez por todas falar que você não tem escolha, você sempre vai ter uma escolha a fazer, beleza? E essa escolha sempre vai ser de acordo com a sua motivação interna, de acordo com as suas lembranças de dor ou de esperança do seu passado. Valeu?
joinha. É isso aí, então. Quinta-feira à noite, vamos caminhando para o final. Pessoas, agradeço demais a presença de vocês, a audiência de vocês hoje. Valeu por compartilhar, valeu por ajudar na construção da live. É muito interessante sempre os comentários de vocês, é muito legal. Valeu? Então, ó, uma ótima noite para vocês e amanhã tem mais. Amanhã eu preparei sobre erros. Errei, e agora? O que fazer? Talvez na consequência de escolhas, tá? Então amanhã eu vou falar de erros. Beleza? Ótima noite para vocês e até amanhã.